A nossa aula de hoje é do capítulo 2 do livro didático de vocês, e o título desse capítulo é As Origens da Filosofia. Para entendermos as origens da filosofia, nós precisamos dar um passo atrás e compreendermos como é que se entendia o mundo, como é que se explicava os fenômenos da natureza, os fenômenos humanos, antes do aparecimento da filosofia. E isso nos remeterá ao mito. Então nós vamos dar uma rápida passagem pelo que seriam os mitos, a influência desses mitos na história grega, para depois então entendermos como é que se dá essa passagem então do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Entendendo, é claro, todos os elementos que estarão contribuindo conjuntamente para esse processo de passagem, ok? A consciência mítica. Então, entendendo um pouquinho o que é a consciência mítica. O pensamento mitológico ele está presente em todas as civilizações. Ele remonta a um passado longínquo, a um passado remoto. Nesse passado de tradição oral, um passado em que não existia ainda a escrita e que as histórias eram contadas pelos anciãos, pelos mais velhos. E essas histórias, elas tinham a sua fundamentação na crença, elas se fundamentavam na crença. E os povos, então, diante do desconhecido, diante daqueles elementos que produziam insegurança, que produziam angústia, medo, eles recorriam a esta sabedoria dos mais antigos para compreendê-la. Então o mito, ele traz explicações tanto para fenômenos da natureza, como para fenômenos humanos, como o amor, o ódio, a política, e para fenômenos da natureza, como o nascimento, a morte, os fenômenos vulcânicos, terremotos, o nascimento das plantas, dos animais, as correntes dos rios, os fenômenos marítimos. Todos esses fenômenos, então, são explicados a partir desse elemento mitológico, que recorre ao sobrenatural, para dar conta, então, de explicar esses fenômenos. Na Grécia Antiga também não era diferente. Era através desses elementos que se buscava a explicação dos fenômenos humanos. E é interessante que os mitos também eles têm uma função de determinar comportamentos éticos, porque eles vêm acompanhados de rituais. E esses rituais, então, eles marcam passagens, eles marcam momentos importantes, eles determinam regras de conduta, regras de comportamento, que vem acompanhado de maldições, acompanhado de bênçãos, acompanhado de recompensa ou de castigo. Então, o mito é uma forma de entender o mundo, de compreender o mundo, que era predominante lá na antiguidade. Não só na antiguidade grega, como na antiguidade de todos os povos. O mito acabou? Não existe mais? Não, não é bem assim. Nos nossos dias, nós ainda temos mito. Porque mito não é sinônimo de mentira. Mito é uma verdade que se fundamenta na fé, na crença. Então, ainda hoje, ou nos nossos dias, existem muitas coisas para as quais a ciência nos fornece algumas explicações, mas existem outras tantas que a ciência ainda não deu conta de explicar. E esses fenômenos, esses dilemas que nos atormentam, nós buscamos explicações mitológicas, que não é sinônimo de mentira. É muito importante nós termos isto em mente. A mitologia grega, então. A passagem desse tipo de pensamento
que se fundamenta na crença, para a filosofia, que é um pensamento que se fundamenta na razão, ela não é um estralo de uma hora para outra. É um processo. E este processo, ele vai sofrer a influência de diversos elementos. Elementos de caráter político, elementos de caráter social, elementos de caráter econômico, religioso, cultural e outros tantos, que conjuntamente contribuirão para romper com aquela explicação que se fundamenta na crença, que é o mito, e inaugurar uma nova forma de pensamento que se fundamenta na razão, na lógica. Os primeiros filósofos gregos, eles vão surgir ali por volta do século 6 a.C., que vai começar então este processo de mudança, de alteração da forma de pensar. E essa alteração na forma de pensar vai se refletir em todos os outros aspectos da existência do mundo grego. Aqui na página 22 do livro de vocês, você tem um quadro ali que faz um recorte mostrando uma Grécia micênica, lá do século 20 até o século 12 a.C., uma Grécia do período homérico, que vai do século 12 até o século 8 a.C., e uma Grécia do período arcaico, que vai do século 8 até o século 6 a.C. Nós olharmos então aqui para a civilização micênica e depois olharmos para o período homérico, esses dois períodos predominam um tipo de compreensão do mundo que é um tipo de compreensão mitológica, basicamente mitológica. O período arcaico, a Grécia passa por algumas transformações, por várias mudanças políticas, e é nesse período arcaico que nasce a filosofia, que aparece o pensamento lógico racional. Tá? Só para entendermos em que contexto histórico que nós estamos falando. Quando falamos da mitologia grega, nós devemos ter em mente dois nomes, Homero e Hesíodo. Os mitos gregos, eles aparecem, e lá naqueles períodos, tanto no período da civilização micênica, quanto no período homérico, os mitos eram transmitidos de forma oral, através da fala. Por que isso? Porque ainda não havia o domínio da escrita. E existiam um tipo de poetas ambulantes que andavam de cidade em cidade e eles apresentavam espetáculos, congregavam a população. Eles eram chamados de aedos e rapsodos. E eles recitavam de cor em praça pública alguns poemas. Esses poemas que eram recitados por eles, nem sempre é possível identificar a autoria. Porque era uma tradição oral, então não tinha uma escrita. Mas costuma-se atribuir a Homero, um desses poetas ambulantes, dois poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Tá? Esses dois poemas épicos, chamados também de epopeias, eles vão ser muito importantes na construção do pensamento grego. Eles vão desenvolver um papel pedagógico muito significativo, descrevendo a história da Grécia antes da Grécia micênica. Eles traziam os valores culturais que eram desse período para a atualidade, trazendo o relato dos heróis, a realização dos deuses, dos seus antepassados, que eles buscavam imitar, que eles buscavam então se adequar a estes. Então tinha
este papel educativo. E os jovens, as crianças, eram estimulados por seus pais a memorizarem, a guardarem na memória passagens desses poemas, pedaços desses poemas. E era também nesses poemas que eles se espelhavam nas figuras heróicas e criava-se então todo um conjunto de procedimentos. E assim também eles entendiam seus deuses, sua religião, sua maneira de organização familiar, de organização política, a partir do relato desses mitos, dessas histórias. Hesíodo, que é o outro poeta também, que viveu ali no final do século VIII e princípio do século VII, ele teve uma obra muito importante, que é a obra chamada Teogonia. Nessa obra, Teogonia, ele vai relatar a origem dos deuses e a origem do mundo. Hesíodo, ele produziu essa obra com algumas características diferentes das obras de Homero. Ainda reflete um interesse pela crença nos mitos, mas na Teogonia de Hesíodo, ele relata então a origem do mundo. Já está aqui uma preocupação maior em compreender o mundo mais atual, não refletir o mundo do passado, mas tentar entender a dinâmica contemporânea, ou seja, deles ali, como é que ela se construía. E aí foca-se muito na origem desse mundo, na origem dos deuses, que se misturam, né, nessa teogonia, que é também uma cosmogonia, na medida em que ela narra, em que ela mostra como todas as coisas surgiram do caos para compor, então, a ordem do cosmos. E era muito importante compreender isso, porque isso justificava a hierarquia de poder, a organização familiar, as relações interpessoais, a partir da compreensão que eles tinham da relação desses deuses com eles e da relação deles com o cosmos. Enfim, todos esses elementos eram importantes na composição daquilo que nós chamamos de cultura grega. O mito hoje. Perguntamos então, nos dias atuais, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, será que ele decretou a morte da consciência mítica? Será que não existe mais o mito? De forma alguma. Nós não temos ainda explicação para todos os fenômenos humanos, e nem para todos os fenômenos da natureza. E onde chega o limite da ciência, o limite da explicação racional, entra a crença. E nós hoje ainda temos elementos que são marcados pela nossa crença, que se fundamenta na nossa fé e que não tem outro elemento a não ser o elemento mitológico para nos acalmar, para nos colocar em contato com a paz, né? As religiões, muitas delas, ou quase todas elas, remetem ao sagrado, ao sobrenatural, ao fantástico, como elemento, né, que dita uma conduta moral, uma regra de comportamento, que explica as relações interpessoais, as relações familiares, as relações políticas. Então o mito hoje ainda, ele é muito importante. É claro que o mito é um elemento ainda perigoso, nós podemos descaracterizar esse mito e elementos que hoje já possuem explicações científicas, nós ficarmos presos a explicações mitológicas. Por quê? É perigoso isso? Porque a explicação mitológica, ela não se fundamenta em raciocínios lógicos, ela se fundamenta na crença. E aí nós podemos partir de pressupostos falsos e depositarmos a nossa crença em pessoas, em partidos políticos, em algumas coisas que não podem dar a sustentação que nós precisamos, né? A filosofia
e outros modos de compreensão, como o senso comum, a arte, a ciência, a religião, elas não podem negar o mito. Ele continua a existir. A nossa capacidade de compreender o que nos rodeia, ela passa pelo filtro da arte, pelo filtro da religião, pelo filtro da ciência, pelo filtro do senso comum. E existem coisas que nos inquietam e que a explicação científica não dá conta. E aí nós vamos buscar o mito. A gente vê isso muito claro no folclore, nas crenças populares, nos mitos urbanos, que surgem. A literatura ela resgata um pouco também desses mitos, a arte em geral, e tentam dar conta de explicar essa existência humana. E o nosso comportamento hoje, na atualidade, ele é igualmente permeado por rituais de passagem. Assim como as civilizações passadas possuíam lá os seus rituais de passagem, nós também construímos os nossos. Rituais de passagem que são sociais, rituais de passagens que são religiosos. O nascimento, por exemplo, os batizados, o casamento, o aniversário, a formatura. Até muitos, a primeira habilitação, que dá a impressão que é um rito de passagem, agora eu sou autossuficiente. O menino, quando ele vai servir o exército, que agora ele quer ser tratado de forma diferente, agora ele já é homem. Então esses rituais de passagem, eles estão muito presentes ainda, ditando o nosso comportamento, o nosso jeito de compreender a existência. Muito bem, vimos aqui um quadro geral, assim, bem rápido, do que seria o mito, da influência que ele exerceu na Grécia Antiga, ali naquela civilização, naquela cultura. Vimos que o aparecimento da ciência, o aparecimento da filosofia, a literatura, a arte, a religião, todos esses elementos não determinam o fim das explicações mitológicas, que elas ainda impregnam a nossa compreensão do mundo, a nossa compreensão da vida, que elas ainda ditam as nossas relações interpessoais, ainda ditam a compreensão que nós temos de família, de casamento, de existência, de vida e de morte. O mito está presente ainda nos nossos dias. Agora, nós vamos entender como a filosofia rompe com este tipo de explicação que era predominante. Essa é a diferença. O mito hoje, ele existe, está presente na nossa vida, mas ele não é uma forma predominante de compreensão da realidade. Diferente lá dos períodos antigos em que o mito era predominante. A filosofia, quando nós falamos que ela nasceu no Ocidente, nós estamos falando da nossa filosofia, daquela que organizou o mundo ocidental, que está como base das nossas organizações familiares, políticas, da nossa compreensão de mundo. Ele floresce, ele surge na Grécia Antiga, conforme nós falamos no início, por volta do século VI a.C. Mais propriamente, nas colônias gregas. Os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, é ali nessas colônias que surge uma nova tentativa, um novo jeito de compreender. Eles rompem com a fundamentação da crença. Nós costumamos então dizer que os primeiros filósofos, eles eram gregos. E lá no período arcaico, as colônias gregas. Mas existiam sábios também naquela época em outros lugares. Existiam a sabedoria hindu, a sabedoria chinesa e outros povos com sua forma de compreender, com seus mitos, com seus homens sábios. Qual que é a diferença então entre os pré-socráticos ou os sábios gregos, que vão surgir agora com a filosofia, e os sábios que existiam em outras culturas contemporâneas a eles? A diferença é que os outros sábios, tanto chineses quanto hindus, quanto de outros povos, eles ainda tinham o seu pensamento vinculado
ao sobrenatural, à religião. Tem pensamentos lindos, maravilhosos, riquíssimos em significado. Mas, para o mundo ocidental, os gregos foram os primeiros a romperem com essa fundamentação na crença para estabelecer agora um novo elemento de fundação, que é o pensamento racional, que é a lógica. Aí está o elemento que rompe, então, com o pensamento mitológico. Pensamento mitológico fundamentado na crença, na fé. Pensamento filosófico fundamentado no pensamento racional, lógico. Essa nova ordem humana, essa nova maneira de compreender, fundamentado na razão, alguns autores chamam de milagre grego, essa passagem da mentalidade do pensamento mitológico para o pensamento crítico, filosófico, racional, é como se fosse uma passagem instantânea. Outros entendem como uma passagem mais gradual, mais processual, né? Que vão ter vários elementos contribuindo conjuntamente para o nascimento dessa nova ordem, dessa nova forma de compreender. O texto do livro de vocês trabalha com essa segunda ideia, com a ideia de que o processo de passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico é um pensamento lento e gradual, que vão durar ali séculos quase, de passagem, de mudanças. E aí, no livro texto de vocês, a partir da página 26, ele vai pontuar vários elementos que contribuem para o aparecimento do pensamento racional. O primeiro elemento que é pontuado ali é a redescoberta da escrita. No período micênico, os gregos já tinham uma forma de escrita, mas essa forma de escrita, ela desapareceu e só vai ressurgir depois por influência dos fenícios. Nesse ressurgimento da escrita, ela já não tinha mais aquele caráter mágico, quase religioso que existia lá no mundo micênico. Agora, a escrita ela tinha uma função mais comercial propriamente dita. Essa escrita ela foi dessacralizada, ou seja, retirada do âmbito do sagrado para o âmbito da praxis, da prática, do fazer diário. E ela tinha uma vantagem, porque ela fixava o pensamento. Então, se a gente viu ali na tradição oral da mitologia, que nem sequer é possível atribuir a autoria dos poemas a alguém, em virtude das transformações que esses poemas sofriam ao passar de uma pessoa para outra, a escrita ela permanece, ela dá uma longevidade a esse pensamento. Ela estimula a possibilidade de uma reflexão, de uma abstração maior. E esses elementos serão fundamentais para o aparecimento da filosofia. O outro elemento que é pontuado ali é a moeda. Na economia grega pré-monetária, predominava uma aristocracia rural e a riqueza era baseada em terras e rebanhos. Era marcada então pela posição social, quanto mais esses indivíduos tivessem essas posses. E as trocas eram feitas. Mas aí surgiam os problemas. Como estabelecer parâmetros para as trocas? A moeda surge, então, estabelecendo um parâmetro de comparação entre objetos distintos, possibilitando abstrair o valor. O que valia uma ovelha? O que valia um carneiro ali? O que valia 1 quilo de feijão, um saco de arroz? Enfim, criava-se então essa ideia.
E isto possibilitou, então, uma democratização do valor. Ela sobrepunha aos símbolos sagrados, e isto dá essa noção de abstração. E conforme a importância que a cidade-estado tinha, a sua moeda começava a ganhar uma representação maior, um valor maior. Muito bem. Aí nós vemos vendo elementos que vão alterando a própria organização da polis, a própria organização da sociedade. E isto, a escrita, ela vai trazer um outro elemento, que é a lei escrita. A possibilidade agora de não mais fazer julgamentos pela tradição, porque a tradição ela mudava, ela ia se alterando de acordo com a conveniência dos grupos dominantes. A lei escrita não. Ela possibilita uma reflexão, uma abstração, discussão, modificações. E essas reformas da legislação, elas vão fundamentar a polis sobre novas bases. Expressam o ideal de igualdade, né, de democracia. É importante, então, esse elemento, né, para o aparecimento da polis. Vocês conseguem perceber aqui que é quase como degraus? Você tem o aparecimento da escrita, você tem o desenvolvimento da moeda, a escrita vai gerar o aparecimento da lei escrita, a lei escrita ela cria toda a base para a organização da polis e consolidação da democracia. Então, esse processo é como uma engrenagem onde esses elementos vão se encaixando e gerando, então, toda uma modificação nessa sociedade, todo um conjunto de alterações. Essas alterações que ocorrem no âmbito existencial, elas se refletem no âmbito prático, das relações de comércio, das relações políticas, das relações familiares, da construção da própria religiosidade deles. E é dentro, então, desse contexto que vai se produzindo um afastamento cada vez maior das bases de fé e crença para se fundamentarem no pensamento lógico e racional. Ok? Muito bem. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Então, vimos ali no item anterior a importância daqueles elementos para o surgimento do pensamento lógico, racional, a filosofia. A filosofia grega, ela corresponde a um longo período. Esse longo período ele começa no século 6 a.C. e se estende até o século 3 depois de Cristo. Essa distribuição de períodos, que nós vamos chamar ali de período pré-socrático, período socrático, período clássico ou pós-socrático, período helenístico, eles foram nomeados depois, a partir da importante figura de Sócrates, que aparece na filosofia, mudando um pouco ali a dinâmica da filosofia. Mas, lá no século 6 antes de Cristo, aparecem os pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Essa anterioridade a Sócrates também não é uma anterioridade temporal. Houveram filósofos tidos como pré-socráticos que podem ser colocados como contemporâneos de Sócrates. No entanto, a temática a qual eles se dedicaram era diferente da temática socrática que nós veremos num outro momento. Os pré-socráticos, eles têm um conjunto de preocupações que se assemelham. E por isso os filósofos que tratam dessa busca do princípio originador do grego arché, eles são chamados de pré-socrático. Porque a temática a qual eles se dedicam
é anterior a Sócrates. Os mais antigos filósofos, conforme a gente viu, os pré-socráticos, eles surgem nas colônias gregas. Alguns vieram da Jônia e, por isso, eles terão o seu nome vinculados à sua região de origem. Mas eles também são divididos em dois grandes grupos, de acordo com a explicação que eles dão para o princípio originador, o arqué. Existem os monistas, que identificam apenas um elemento como constitutivo de todas as coisas, e os pluralistas, para os quais não existe só um único princípio compondo todas as coisas da physis ou do mundo, mas múltiplos. Então, pré-socráticos, o tema central deles, a busca do princípio de todas as coisas, do grego arqué. Os pré-socráticos estão divididos em dois grupos de acordo com a resposta que eles dão a esta busca. Os monistas, um único elemento. Os pluralistas, múltiplos elementos constitutivos. Ali nós temos no quadro, por exemplo, os monistas, Jônios, ou Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto e Heráclito de Éfeso. Vocês têm ainda dentro dos monistas os eleatas, que vem ali pontuado, que vocês podem ver no quadro. E os pluralistas, Empédocles, os atomistas dentro desses pluralistas. Esse é um quadro ali para a gente visualizar um pouco essa distribuição então dos pré-socráticos. Nesse mapa que vocês visualizam na página 29 do livro de vocês, vocês conseguem visualizar ali, por exemplo, do período pré-socrático, onde a filosofia está surgindo ali. Tá? Daí você tem no período clássico e no período helenístico. Lembra do início que nós falamos que a história da filosofia grega na Grécia ela se estende por um período bem longo? Pois bem, é justamente isto. Aqui nesse quadro vocês conseguem ver os três grandes períodos e onde estariam presentes esses filósofos. O princípio de todas as coisas, que era buscado pelos gregos, do grego arqué, entendido não como aquilo que atende no tempo, mas como fundamento do ser. A busca a arqué é explicar qual é o elemento constitutivo de todas as coisas. E aí nós temos aqui que explicação eles deram. Para Tales de Mileto, o arqué era a água. Para Anaximandro, o apeiron. Para Anaximenes, é o ar. Para Heráclito, tudo flui. O que é fixo é ilusão. E de acordo com Pitágoras, o número. Então aqui nós temos cada um deles apresentando aqui a sua resposta para a pergunta qual é o princípio originador de todas as coisas. Heráclito e Parmênides. Entre os pré-socráticos citados, tiveram vários deles que deram contribuições importantes para a história da filosofia. Mas as autoras do livro de vocês privilegiam dois filósofos, Heráclito e Parmênides. Por que privilegiar esses dois filósofos? Porque eles influenciarão dois grandes filósofos clássicos, Platão e Aristóteles. Por isso as autoras, elas contemplaram esses dois filósofos. Não significa
que eles sejam os únicos. Parmênides. Para Parmênides, o ser real é imóvel, imutável, e o movimento é uma ilusão. Para Heráclito, tudo está em constante movimento. Ele chega a radicalizar, dizendo que é impossível uma pessoa se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não será o mesmo e nem a pessoa será o mesmo. Então Heráclito está olhando para o mundo do movimento, das aparências, o mundo material. Parmênides está olhando para o conceito. Para ele, o conceito não muda. É o que nos possibilita, diante das diversas mesas, identificá-las como sendo mesa. Tudo muda. Heráclito. Nada muda. Parmênides. O que muda para Parmênides é aquilo que é percebido pelos sentidos. Zenão, discípulo de Parmênides, de Eleia, ele defendeu de modo apaixonado a filosofia do mestre. O movimento, tal como as mudanças e as transformações físicas, nada mais era para ele que ilusões provocadas pelos nossos sentidos. Depois vocês verão nos filósofos clássicos lá, Platão e Aristóteles, uma retomada dessa discussão entre o que muda e o que permanece no devir da existência. Os eleatas, eles defendem então a imobilidade do ser. Parmênides e Zenão atuaram na cidade de Eleia, sul da Magna Grécia, e eram conhecidos como filósofos eleatas. E a principal característica da escola era admitir a imobilidade do ser. Parmênides, dessa escola, criticou a filosofia heraclitiana, que dizia que tudo flui, se contrapondo então com a imobilidade do ser. O movimento, para Parmênides, só existe no mundo sensível. E para ele, o mundo inteligível, que é o mundo que nós podemos confiar, este não muda, permanece. Então os pré-socráticos, eles vão dar esse primeiro impulso à atividade do filosofar. Buscaram a unidade na multiplicidade. Examinaram a relação entre o ser e o pensar. Desenvolveram a dialética, a arte da discussão. Deram os primeiros passos em direção à lógica e estimularam a argumentação. Daí a sua importância. Daí por que estudarmos estes filósofos. Quando nós passarmos para os outros filósofos, como Platão e Aristóteles, nós veremos que essa discussão inaugurada pelos pré-socráticos será retomada. Ok, gente? Tá isso aí, a nossa aula de hoje, do capítulo 2 do livro didático de vocês. Eu vou postar, junto com este vídeo, as atividades que estarão valendo nota, para que vocês, para que eu possa avaliar, então, o quanto vocês conseguiram captar aí desse nosso bate-papo. Ok? Um abraço a todos. Até a próxima.